Olá pessoal, vamos falar neste vídeo a respeito da hierarquia espiritual que acontece nas colônias espirituais. Como é essa hierarquia? Mais uma vez a instrução de André Luiz nos fala o seguinte: a hierarquia espiritual nas colônias espirituais, como Nosso Lar, como Alvorada Nova e outras mais, é bem rigorosa, inclusive com classificação de condições específicas e tarefas, como é o caso dos chamados assistentes, instrutores, bem como os ministros e governadores. Vale lembrar que até mesmo para assistir a determinadas conferências dentro da colônia, os potenciais assistentes deveriam apresentar os pré-requisitos mínimos para que suas respectivas presenças fossem aceitas. Vocês vejam como é rigoroso isso. Não é qualquer um que chega e diz que eu quero ser assistente. Mesmo desencarnado lá, eu fui palestrante na Terra, eu falei muitas palestras lá, eu era um grandão do YouTube, né? Eu fazia palestras lá como cara grande mesmo, a mulher que era a tal nas palestras e tal. Mas mesmo assim, lá, como a gente sempre fala, os mentores olham o nosso estado espiritual, né? Olham nossas capacidades espirituais em todos os sentidos. Capacidades morais, não é? É muito visto pelos mentores. Lá não tem roupa, a roupagem espiritual não existe. Os mentores olham para nós e já descobrem quem nós somos, né? Nós somos. Mesmo tendo esses pré-requisitos aí, como eu falei, de palestrante, de diretor de centro kardecista, de diretora de centro de Umbanda, de palestrante aqui e ali, mesmo assim, às vezes não são aceitos, não somos aceitos. Então, para esses potenciais assistentes, eles têm que mostrar pré-requisitos mínimos para que suas respectivas presenças forem aceitas. No caso de perguntas para o debate fraterno de ideias, porque toda palestra no final, às vezes tem um pequeno debatezinho ali, né? Entre os palestrantes, as pessoas se reúnem ali, conversando e tal. Tem muita casa espírita que dá um lanchinho no final, não é? E tal. Aí fica entre um e outro aquele grupinho conversando. Aí tem as ideias de como será a próxima palestra, quem será o palestrante, qual o assunto que vai ser abordado. Mesmo assim, em caso de perguntas, comum no fim dessas palestras, o rigor é ainda maior. Olha só, o rigor ainda é maior, porque quem não serve vai embora. Quem não serve para estar palestrando ali numa colônia espiritual que está servindo como uma escola, né, intermissiva, que a verdade é essa, é uma escola intermissiva, né? Ela é uma escola que está servindo de preparo para espíritos que vão reencarnar novamente algum dia. Então ali tem que ser, é muito rigoroso a coisa, é bem mais rigorosa ainda do que querer ser assistente, vocês estão vendo aqui. Então, em caso dessas perguntas aí, quem não está preparado não pode nem entrar. O rigor é maior ainda, né? Nesses debatezinhos ali que tem no final, que me dá até vontade de rir, porque quando eu marco minha presença, né, nos lugares, eu sei que fica aquele grupinho ali, então eu estou me sentindo naqueles grupinhos que fica debatendo, que fica falando de coisas boas, do que será bom para falar, aquela coisa toda, né? Por isso que eu estou rindo aqui. Então, somente sendo permitido para espíritos que já tenham o mínimo de crédito e experiência espiritual na área de estudo abordada na respectiva preleção. Então, só espíritos que já tenham, né, o mínimo de crédito. Esse crédito aqui, pessoal, é crédito moral, espiritual, estudo,
né, sistemático, estudo envolvendo diariamente o nosso espírito mesmo aqui, por isso que a gente faz sempre estudo. Eu estudo espiritualidade diariamente, né? Eu estudo e coloco em prática, procuro colocar em prática. Né? Às vezes a gente dá um vacilo rápido, assim, pensa rápido, e tem que voltar aquele pensamento, tem que voltar aquela ação. Porque a gente está estudando, né? A Terra é uma escola de aprendizado, a Terra é uma escola de aprendizado para nós que estamos reencarnados, né? Algum dia nós iremos para o plano espiritual e colocaremos em prática aquilo que deixamos aqui. Lá os mentores vão dizer que se a gente foi bom mesmo naquilo que a gente produziu, né? Aqui na Terra, os mentores vão ver se a gente tem capacidade, né? Eu espero que nós todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo possamos ficar logo acordados, né? Ficarmos logo acordados, consciencialmente, acordados consciencialmente, para que a gente já entenda de pronto. Por isso que o estudo, ele é necessário. Se a gente estudar todo dia a espiritualidade um pouquinho, os mentores vão colocando no nosso espírito o que a gente precisa. Vocês estão compreendendo? Então os mentores estão colocando aquilo que é necessário para a nossa evolução. Aí vão surgindo, às vezes, coisinhas da nossa vida, pessoas que venham, que precisem de alguma coisa, ou a gente seja necessário em algum momento da vida de alguém, que a gente, aquilo ali é uma prova, que não adianta ficar estudando só no papel, né? Não adianta, a gente tem que estudar na vigília, que é acordar, e a gente tem que estudar nas horas de sono, como falamos no vídeo anterior. Precisamos, né, na hora de sono, produzir algo muito concreto. E a gente só vai produzir algo concreto se a gente dormir tranquilo. Vimos no vídeo passado. Precisamos dormir tranquilo, né? Sem o medo, sem a culpa, sem o egoísmo, sem a sensualidade. Precisamos dormir sem isso, porque o espírito é pego, né? O espírito é pego, gente, de pronto nessas coisas. Porque aqueles espíritos trevosos que ficam espreitando no campo astral, no plano astral, na quarta dimensão, né? O nosso sono, a gente tem que ter um bom aproveitamento desse período, porque eles vêm e atacam a gente. E se a gente estiver com baixa vibração, pensando em sexualidade, pensando com raiva, pensando com egoísmo, isso aqui, ó, vai ser um prato cheio para eles. Não é? Um prato cheio, né? A gente precisa de ter intercessão espiritual, né? Dos mentores. Então, o que acontece nessas palestras espirituais que acontecem no plano espiritual, nas colônias espirituais? Tem aquela coisa que nós falamos no vídeo anterior, né? O rei que chega com aquela roupa e quer mandar em todo mundo, mas ele ali já não está mandando mais nada, não é? A mesma coisa. Os palestrantes, os grandes palestrantes aí, às vezes eles chegam lá no mundo espiritual e vão achar que vão ser logo aceitos, né, com tudo. A mesma coisa que André Luiz fez lá em Nosso Lar, quando ele foi, né, quando ele melhorou e ele, não vou mexer em nada porque eu sou médico, né? Então, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Chega lá, não, eu não vou ser assistente não, eu já quero logo ser ministro, né? Eu já quero ser logo ministro porque eu falava muito bem lá na Terra, eu tinha palestras imensas de mais de 1 hora, eu tinha palestras gigantescas, todo mundo me assistia, eu tinha quadro do YouTube atrás de mim, me apresentando como mais de 100 mil espectadores, mais de 100 mil inscritos. Eu tinha aquilo ali atrás de mim, sabe, pessoal? Eu era um grande tarólogo, eu era um tirador de cartas muito bom, né? Eu era vidente, eu era clarividente, eu tinha um quadro do YouTube atrás. Nada daquilo vai servir, né, pessoal? Quando chegar lá no plano espiritual, se a pessoa não tiver capacidade, não é? Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade que está dizendo. Porque, no caso, né, de perguntas que ficam naqueles grupinhos depois, né, é pior ainda. É muito maior o rigor. Não é qualquer um que vai dar ideia, não é falar em palestra não, pessoal, olha só, que vai dar ideia ali, que seja bem-vinda, que vai ser útil para os espíritos que vão para aquela assistência lá ouvir.
porque os espíritos são convidados, né? E vão por livre e espontânea vontade a ver as palestras. Só que palestrante lá no mundo espiritual, palestrante lá, ele é um espírito muito mais superior do que os palestrantes aqui na Terra, né? É o que eu estou dizendo aqui, é o que a espiritualidade está falando. Porque não adianta dizer isso. Eu sou um grande palestrante, chega lá, você não vai ser nada, né? Não adianta. Você tem que ser realmente, passa por uma peneira, né? Passa por uma peneira ali para saber se você realmente é um bom palestrante, se você faz aquilo de coração, se você é um espírito mais altivo já, né? Você pode reparar que eles dizem aqui o mínimo de crédito. A pessoa tem que ter, o desencarnado, né? Tem que ter o mínimo de crédito e experiência espiritual. Experiência espiritual na área de estudo, abordada na respectiva preleção. Então, quando há uma preleção de um assunto, né, o espírito, o que vai palestrar, ele tem que ter uma condição muito séria, muito grande. Ele tem que ser de grande utilidade para não falar besteira na frente dos espíritos que vão estar ali assistindo aquela palestra. Vocês estão compreendendo como é a situação? Tem que ter crédito e visão espiritual e estudo. Tem que ter isso. E como a gente se prepara para isso? Aqui na escola chamada Terra. É aqui que a gente se prepara para isso, não é? De coração, nas ações do dia a dia, não é? Não adianta ninguém vir, né, falar mal da gente, que Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo nossos atos de amor, Deus está vendo nossas empatias, tudo isso, tá bom, pessoal? Então não adianta querer ser mais que o outro, nem aqui, nem no plano espiritual. Todos nós somos iguais, ok? Fiquem com Deus, namastê para todos. Muitas vezes até no meu canal, né, tem mais pessoas de bom coração, por menos que seja aqui a quantidade de assistentes. As pessoas têm mais bom coração, os que estão assistindo, do que outros que estão lá vendo esses canais aí com milhares, né, de gente falando coisas, e os mentores estão assim, meu Deus do céu, ele está crente ou ela está crente que está abafando, né? Os mentores ficam esperando eles ir para o lado de lá, eles acharem que são bons palestrantes e que estão entrando realmente no coração das pessoas. Porque eu faço esses vídeos para isso, pessoal. Para que realmente as pessoas caem em si, né? As pessoas tenham a mudança consciencial. Eu faço o meu propósito aqui desses vídeos, é isso. É dar visão a quem não tem a visão espiritual. Fazer progredir consciencialmente as pessoas. A evolução é necessária nessa fase da vida. Fiquem com Deus. Olá, pessoal. Vocês já conhecem como pedir para fazer uma análise radiestésica e espiritual completa? Que você vai descobrir, fazendo a análise, como está o seu corpo físico, como está o seu corpo astral, espiritual, bioenergético, emocional, né? E principalmente o que eu acabei de falar, o espiritual. Porque às vezes vocês têm magias do passado, né? Enfermidades incumbadas, que ainda estão para sair no corpo físico. Tudo isso, pessoal, é acertado com o tratamento após esse exame inicial, que eu chamo de análise radiestésica e espiritual, que eu uso as duas vertentes, a radiestesia, que é uma ciência, né, milenar, e uso a espiritualidade. Quem não conhece vai passar a conhecer. Lembrando que o tratamento é após essa análise, se for houver necessidade e se a pessoa desejar fazer, tá bom? É o exame inicial, o tratamento é após. Fiquem com Deus, eu espero que tenham gostado, entrem em contato para poder eu atendê-los. Fiquem com Deus.